Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio recebo Pedro Correia, do podcast Vinyl and Celluloid, para falar de Grito 6, o mais recente capítulo da saga iniciada por Wes Craven, estreada recentemente nas salas de cinema. Aproveitámos também para, no dia seguinte à cerimónia dos Oscars, reagirmos a quente aos vencedores. E quem conheça a opinião de Pedro Correia sobre o vencedor de melhor filme saberá que, mais do que a quente, a sua reação foi bem inflamada. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do Segundo Take para não perderem pitada. You want me. So let's finish this. Guys? Então, Pedro, mais uma vez, muito bem-vindo ao Segundo Take. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que tu trazes-me sempre que sai um slasher e isso é sempre bom porque agora saem cada vez mais. Portanto, cá estou. E eu estou a pensar seriamente em arranjar aqui uma rubrica em que tu és o convidado, obviamente, principal e recorrente, em que até podia-se chamar o cantinho do slasher ou até o cantinho do terror, porque Pronto. efetivamente cada vez que vejo agora um filme deste género é logo em ti que eu me lembro para nós podermos discutir aqui Já viste. um pouco. Eu não sei se aceito isso porque a última vez que disse que sim foi àqueles senhores, o Sérgio e a Susana, e eles agora usam tudo o que eu digo contra mim nos programas dele de quarta-feira. Portanto, Mas isso- não sei se concordo. Mas isso, quando és convidado, aceitas gravar, não é? E eles andam a Mas usar ilegalmente, aqui, eles andam a usar exatamente, ilegalmente os teus clipes, não é? ilegalmente para benefício próprio e é uma tramóia. Antes de começarmos este programa, queria apenas dizer duas coisas. A primeira, para todos aqueles que não... Pronto, estão a indagar porque é que eu estou de roupão. Eu estou de roupa porque é uma homenagem sentida a um dos maiores críticos de cinema da história. Se não sabem quem é, lamento, não vos posso ajudar. E gostava também de dizer que este programa é a primeira vez que o António tem um vencedor de Oscar como convidado, porque de acordo com o que a Jamie Lee Curtis disse, qualquer pessoa que tenha visto os filmes de género dela, e o género é o muito mau, portanto o Halloween Resurrection e o Halloween Ends, partilha da vitória dela. Portanto, eu ontem à noite ganhei um Oscar enquanto dormia. Bate lá isso ao Ronaldo. Mas hoje estamos aqui para falar algo que não mete a Jamie Lee Curtis. Espera. Para já essa coisa do Ronaldo é uma boa referência, porque isto é como no futebol, quando a nossa equipa ganha e nós dizemos ganhámos. Não, eu não ganhei nada. Eles é que jogaram e eles é que ganharam. Sim. Mas neste caso ela partilhou com todos nós e nós todos fizemos o sacrifício de ver esses dois filmes. E é assim, Pedro, eu não vou deixar escapar a oportunidade de estando a gravar isto no dia seguinte à entrega dos Oscars, e mesmo sabendo da tua posição, que é pública e mais do que conhecida, e da tua aversão ao tudo em todo lado ao mesmo tempo, vencedor de 7 Oscars, nunca pensei dizer uma coisa destas. Pois vivemos num mundo ao contrário. Pronto, vivemos num mundo ao contrário, mas é assim, obviamente que eu já nem te vou perguntar a justeza dos 7 Oscars, do Oscar de melhor filme. Para mim foi uma surpresa e uma alegria, porque eu celebro estas vitórias, porque quando eu estava a falar do filme há 11 meses nunca pensei que isto fosse acontecer, mas eu a ti já nem te pergunto isso, pergunto só... É a mesma coisa, eu também quando falei do filme há 11 meses nunca pensei que isto ia acontecer, e no entanto cá estamos, não é? Bom, certo, mas aqui a minha questão é, pondo de lado que obviamente tu discordaste de qualquer prémio deste filme, alguma surpresa, alguma coisa que surpreendeu, alguma coisa que tu queiras apontar e celebrar?
Sim, Além do teu próprio Oscar, não é? Exato, Partilhado exato. com a Foi Jamie. uma vitória que foi sentida. Aliás, é uma coisa que não foi uma surpresa para mim, porque eu sempre estive dentro desta indústria e acho que há uma resposta muito simples: nepotismo. O meu avô trabalhava em part-time como projecionista durante os anos 40, portanto, sempre tive uma forte ligação à indústria e uma vantagem quase. O unfair, não é? Advantage no que toca aos outros. No que diz respeito a surpresas, foi tudo para mim uma surpresa, porque foi tudo o que não devia ter ganho, com exceção do Women Talking, ganhou. Fiquei surpreendido, pronto, os efeitos visuais e a outra categoria de som do Top Gun ganhou, devem ter sido as poucas categorias onde eu sinceramente achei que foi um justo vencedor, até porque eu sempre fui Pedro, das pessoas... eu perdi-me. Portanto, o Oscar de melhor argumento adaptado para Women Talking tu consideras justo, é isso? Sim, tal como acredito que o Avatar tenha sido muito bom e portanto, a vitória técnica do Top Gun. Tudo o resto é assim, eu sempre fui um grande defensor do Colin Farrell. Ainda recentemente revi o Seven Psychopaths e acho que ele era o vencedor, sempre foi a minha escolha. Não acho que seja mau entregue ao The Whale, mas não é um filme que vi nem que tenha mínimo interesse em ver. Mas achei que tudo o resto foi mesmo tiros ao lado, desde melhor documentário, melhor banda sonora. Portanto, foi surpreendente porque nunca tive eu tão distante as minhas preferências dos vencedores em tantas categorias. Portanto, digamos que eles erraram tudo, a todo lado, a toda a hora. Bem, no que diz respeito ao Colin Farrell, tu penso que te esqueceste de duas coisas muito importantes. A primeira é que ele não tinha grandes próteses. E a segunda é que ele não estava a fazer nenhum biopic musical, não é? Portanto, pois, exatamente. Mas já li que o Austin Butler não vai continuar a falar como Elvis no Dune, e isso para mim já é uma grande alegria e uma vitória. Ele entra no Dune. É o Fade Ralpha? É sim, senhora. Ok. Pronto. Boa. E em relação à banda sonora, presumo que também estivesse a torcer pelo Justin Hurwitz, não é? Porque estamos a falar de uma banda sonora que... eu acho que toda a gente que ia ver aquele filme saía dali a trautear a música e realmente é indissociável e ao mesmo tempo é muito... como é que eu ia dizer... Consegue-se ouvir fora do contexto do filme, portanto consegue essa proeza de ser parte integrante do ADN do filme, mas ao mesmo tempo também poder ser ouvido fora desse contexto, e por acaso confesso que também estava à espera. Eu acrescentaria que, e tendo gostado muito do filme que venceu o Oscar de melhor filme, fiquei surpreso com a vitória da Michelle Yeoh, porque eu penso que em circunstâncias normais, e quando eu digo circunstâncias normais, digo, se a Cate Blanchett não tivesse já no currículo 2 Oscars, eu penso que seria inegável que seria dela a estatueta este ano, porque ela tem uma interpretação... Eles também deram àquela senhora que eu também não posso muito com ela. Gosto dela como atriz, como pessoa, nem por isso, a Frances McDormand, que também tem 3, e sinceramente nunca percebi bem a vitória do Three Billboards, mas isso fica para outra ocasião. Pois, quer dizer, a questão é que eu normalmente não me deito a adivinhar os Oscars, mas pensei pensei convictamente que este Oscar era da Cate Blanchett, nem estava a fazer, nem estava a contar que fosse outro, e pronto, era aquela questão de lamentar. A Michelle Yeoh também, se calhar, qualquer dia poderia ter tido outra oportunidade. Mas efetivamente este foi um ano em que o gosto e a popularidade de um filme alinhou com a academia, que para todos os efeitos é uma coisa que normalmente não acontece, não é? Fala-se muito dos Oscars estarem desalinhados em termos de não recompensarem aquilo que é os filmes do grande público e de haver esse divórcio. Mas eu penso que este ano houve um alinhamento que é fora do comum, na verdade. Sim, isso é verdade.
Mas fora do comum foram também os resultados deste fim de semana da abertura do filme que estamos aqui a falar hoje, que o Scream 6 não é usual. Então conta-me porque eu não estou a par do box office e tu se calhar... Penso que tenha batido 50 milhões ou que foi com um orçamento de 35. Acho que sim, que foram estes montantes, mas ainda assim representa, não ajustado à inflação, um recorde para o próprio franchise. E, portanto, uma das coisas que, antes de chegarmos até ao próprio filme, ao franchise em si, acho que há aqui uma coisa muito importante a realçar, que é o quão raro é haver um franchise que chegue à parte 6 com ainda alguma relevância ou algum vigor ou algo novo a dizer. E vem-me assim à memória apenas 4 franchises para lá do Scream que conseguiram fazer isto. Os primeiros 3 são o Missão Impossível, não é? Sempre com a presença constante do Tom Cruise. No caso do terror, o Sexta-feira Trouxe parte 6, que foi uma das primeiras quais obras meta a trazer, a gozar com as próprias regras que a série inventou. E que não é chegar ao 6 com vigor, é reanimar de certa forma sim. uma série não estou a falar de uma consistência, estou a falar de, exatamente. Olha, houve motivos para chegarmos até aqui. Sim. E como tal vamos continuar, ou melhor, há uma continuidade que não encontramos em muitos casos. O outro caso seria o Star Trek, e tu és o Trekkie desta conversa. Eu pessoalmente gosto bastante dos meus filmes com um subtexto político, mesmo que ele seja atirado à cara com a subtileza do martelo, mas gostei bastante desse filme. E o outro está numa categoria bastante distinta juntamente com o Scream, não é? Que é, o Scream chegou à 6ª parte pela primeira vez sem a presença icónica da Neve Campbell, da personagem dela, da Sidney Prescott, não é? E o único outro franchise que conseguiu este feito, de chegar a uma parte 6 com relevância e com todo o seu peso, foi a Academia de Polícia, após ter perdido a presença do Steve Guttenberg após a parte 4. Sabias que tinha que encaixar o gajo cá? Tinhas que encaixar o Steve Guttenberg, mas eu acho que muita gente diria também The Fast and the Furious, porque eu não sendo fã... Sim. Aí estamos a falar também de uma franchise que é diferente de todas as outras porque transmutou-se, não é? De uma maneira que raramente acontece. Sim, mas eu acho que aquilo foi sempre consistentemente mau, não é? Bom, pronto, lá está. Mas isso é uma questão de opinião, e tu estavas a falar também em termos de popularidade e de vitalidade, não é? Sim. Portanto, são casos raros e acho que o Scream conseguiu bem isso. Em relação eu não queria deixar de fazer só a nota de o quanto eu gostei da forma como tu, aborrecido com a conversa dos Oscars, pegaste neste programa, fizeste aí uma viragem e já estamos a falar do Scream. Pá. Eu queria dar os parabéns por isso. Foi excelente. Eu não consigo ensinar, tem que ser mesmo assim. Mas sim, pá, gostava antes de mais realçar, nós temos uma ligeira diferença de idades, muito pequena, não é? Uma ligeira, não é? E gostava de realçar ou falar um pouco sobre primeiro a minha relação com o Scream, com o franchise em si. Eu tinha 5, 6 anos. Eu nem preciso estar aqui, pá. Isto está fantástico. Não, meu fogo, quero estar na liderança do teu programa. Eu já fui convidado tantas vezes que já consigo antecipar os teus moves. Não, mas é mesmo isso. Eu não estou a criticar, estou só a dizer o quanto estou a gostar de ver. Siga. Era mesmo isso que eu ia perguntar, vá. E pá, tinha 5 ou 6 anos quando o Scream apareceu, não é? Possivelmente já sei que aquilo estreou no final de 96 e portanto o póster icónico era uma presença quase constante em tudo o que era clube vídeo e portanto aquele póster só dos olhos, do grito de surpresa e tudo mais, era algo cativante e que realmente chamava a atenção, e se calhar foi até aí o meu primeiro encontro com, não direto, mas com o cinema de terror. E portanto, depois, anos mais tarde, lembro-me também de ver imediatamente a sequela e tudo mais, e portanto lembro-me de alugar o primeiro filme, acho que foi esse o contexto, ou vi em casa de amigos ou algo assim. Depois cheguei a alugar a parte 2 e 3, e embora eu goste muito da parte 2, contrariamente aos fãs, a parte 3 foi algo que nunca houve interesse em revisitar, e foi algo que me passou completamente ao lado. E atenção...
Espera, desculpa, eu comecei por perceber ao contrário. Tu não gostaste da parte 3, é isso? Eu não gostei da parte 3. Ah, Eu ok. gostei muito da sequel, o Gritos 2, de 97. É que tu estás a dizer, ao contrário dos fãs, mas os fãs, o 3 é o que gostam menos. Não sei que fãs é que tu conheces. Os fãs são em geral bastante críticos da parte 2. Eu falei já com muita gente que não Ok. gosta muito da parte 2. Andamos a ouvir diferentes conjuntos de fãs, porque a parte 2 eu normalmente ouço-a apontada como tão boa ou melhor do que a parte 1. Portanto, é mesmo estranho que Sim, tenhamos esta experiência distinta. não acho assim tão estranho, porque repara, eu acho que aqui no Scream há um bocado, especialmente com o Scream 3, uma situação bastante semelhante ao que houve com os últimos 7 dias da Laura Palmer, o Fire Walk With Me, não é? Que foi um filme bastante criticado durante muitos anos e depois sujeito a uma reavaliação quando a terceira temporada, ou Twin Peaks Returns, surgiu. E agora, aliás, eu só vi o filme após ter visto a terceira temporada, porque na altura era dito, quando eu vi o Twin Peaks, epá, se isso não viste, a vida corre-te bem. E então, portanto, houve também esta nova avaliação, especialmente no contexto de tudo o que aconteceu com o Harvey Weinstein, que era produtor, portanto, a Dimension era parte da Miramax e era o irmão dele que estava um bocado mais envolvido nessa divisão, mas não haja dúvida que, pronto, o nome Weinstein estava associado ao franchise. E, portanto, houve uma reavaliação que justifica, se calhar... Sim, Pedro, desculpa, tu estás a falar em reavaliação. Eu aqui não estou a alegar ser um visionário. Se calhar é mesmo uma questão de falta de gosto meu, mas eu sempre gostei muito do 3. E até porque foi o meu primeiro Scream no cinema. Porque eu vi o 1 e o 2, mas em vídeo. Até te vou confessar uma coisa. Eu andava a estudar, já era um homenzinho, porque estava a estudar no meu curso superior, e andava com uma capa forrada com o cartaz do Scream 2, ou do Gritos 2. Portanto, aquilo foi mesmo, isto só para explicar, que aquilo teve mesmo impacto. O Scream, quando apareceu, veio mesmo mexer as águas. Agora, isto tudo para dizer o quê? Eu compreendo as críticas todas ao Scream 3, mas foi o meu primeiro em cinema e eu sempre tive um soft spot por ele. O que eu acho que há de reavaliação é de, se calhar, nós começarmos a perceber que, muito antes de todos os outros, Sim. o Wes Craven estava a apontar o dedo ao Weinstein fazendo um filme na sua própria produtora. E eu penso que isso é muito apreciado hoje em dia. Sim. Essa coragem, de certa forma, não é? Sem dúvida, e aponto, isso toca bastante bem num dos pontos que eu queria reforçar, ou queria mencionar durante a análise do franchise, que é o papel do Wes Craven, não é? Portanto, tocámos nos 3 primeiros, que foram lançados no espaço de 4 anos, entre 96 e 2000, e portanto, o Wes Craven, para mim, está para o género do slasher como o Martin Campbell está para o James Bond. Portanto, uma figura que conseguiu reanimar algo que estava morto. No caso do Wes Craven foi em 84 com o Pesadelo em Elm Street, numa altura em que muitos já consideravam a era dourada do slasher entre 1980 e 83 dada por terminada, onde a Paramount até já estava pronta para se ver livre daquilo que foi sempre para eles um bocado um embaraço, porque era um sucesso de Sexta-feira 13, mas eles não queriam ser conhecidos como o estúdio por trás de Sexta-feira 13. E o Wes Craven vem injetar, através do elemento supernatural, aliás, uma nova vida num género. E volta a repeti-lo em 96, não é? Com o Scream, porque vai pegar numa coisa que, tal como tudo o que era popular nos anos 80, depois quando veio a malta meio deprimida do grunge e tudo mais no início dos anos 90, caiu em desuso. E, portanto, o Wes Craven faz isso 2 vezes, tal como o Martin Campbell faz isso num espaço de 11 anos, em 95 com o GoldenEye, a introdução do Pierce Brosnan, e 2006 com o Daniel Craig no Casino Royale. No entanto, a presença do Wes Craven é algo que, para mim, mostrou um franchise em declínio, nomeadamente na parte 3, aberta a debate, mas do ponto de vista de bilheteira foi uma desilusão, e a parte 4, que uma desilusão foi, e esse sim foi o primeiro filme que eu fui ver ao cinema, da saga do Scream.
Eu não sei como é que foi a tua experiência. desilusão à parte, qual é a tua opinião do 4? Estás a exprimir a tua opinião ou estás só a falar em termos de resultados? Não, eu estou a exprimir a minha opinião. Foi uma grande desilusão, porque foi numa altura, o filme foi lançado em 2011, foi numa altura onde eu, durante os anos anteriores, pá, aí 3 anos anteriores, ou até mesmo se calhar 5, onde eu estava determinado a experienciar no grande ecrã aquilo que esteve sempre confinado a casa, não é? Que foi o Sexta-feira 13, ver o reboot, o Halloween, o reboot do Elm Street, o Rocky, o Rambo e por aí fora, portanto as sequelas e tudo mais. E portanto foi nessa onda que eu estava bastante entusiasmado. Eu lembro de até estar antes da estreia em Madrid e quando regressei fui logo no sábado com amigos ver o Scream 4, e foi um filme que passou-me completamente tipo, ok, é isto. Já o reviste? Não. Já o reviste? Não fiz questão de o rever, sabes? Nunca tive grande necessidade de o rever, porque não, para mim, e embora seja grande fã do Wes Craven, acho que aquilo já mostrava uma figura que já estava cansada de um género para o qual ele foi tão importante. É engraçado, tivemos mesmo experiências diferentes, e a minha experiência foi tão diferente que quando ele saiu em cinema eu nem lhe liguei nenhuma, porque foi um daqueles preconceitos de mas porquê fazer mais um? Tínhamos ali uma trilogia, estava tudo tão redondinho, porquê fazer mais um ao fim destes anos? E não o vi, e virei-lhe costas, e acabei por o ver em contexto de gravar um episódio do Universo Paralelos dedicado ao universo do Scream. E na verdade, na altura só havia os 4 e a série de televisão deste universo. Que eu não vi. E foi uma agradável surpresa o Scream 4. Aliás, é dos meus favoritos em conjunto com o 1. Portanto, há mesmo aqui uma reação completamente diferente aqui aos diferentes capítulos da série. Pode estar sujeito a uma reavaliação, não é? Eu não foi assim uma coisa que me puxasse. Aliás, eu costumo dizer que se calhar o Scream, especialmente estes 2 últimos, são um bocado como o Missão Impossível, fazendo outra vez a referência, que são filmes que eu nunca planeei ver no cinema e acabei sempre por ir ver. Aliás, a Missão Impossível, tendo o primeiro, onde efetivamente tinha 5 anos quando o filme saiu, eu fui vê-los a todos, e não creio que nenhuma vez tenha sido planeado ou uma coisa que havia aquela antecipação de meses antes de aí vem este filme, vem mais uma Missão Impossível. E agora estou bastante entusiasmado para os 2 últimos. E como tu bem sabes, quando tu estendeste o convite amigavelmente há umas semanas, eu nem fazia questão de ver o Scream 6, mas as forças do destino entregaram-me um bilhete para a antestreia. Foi a primeira vez que até havia embargo de críticas e não sei o que mais, uma pessoa até se sentia meio oficial na coisa, e acabei por foi a força do cantinho do slasher. Foi a força do cantinho, move-se por formas estranhas, é um facto, anda por aí. E o que é certo é que acabei por ir ver o 6, e isto é um contexto bastante bom para a avaliação do próprio filme, porque eu não tinha. Mas espera, mas saltámos o 5. Saltámos o 5. Porque... Já aí vamos. Porque é muito importante enquadrar a reação ao 6 com o 5, não é? Certamente. Com o 5 ou com o Gritos. Só para confundir as coisas. Não, é o Scranson. É o Five Cream. Vá, chamemos-lhe Five Cream. O Five Cream. E então... Queria-te só dizer que aqui com o 6 a expectativa, talvez por não ser existente ou por ser inexistente, talvez o filme aí tenha surpreendido pela positiva. Em relação ao 5, eu, embora tenha saído há coisa de 1 ano, eu tinha a noção que não tinha ficado muito encantado com o filme, e o que é certo é que fui ver o que escrevi na altura e até não desgostei, possivelmente por achar que, mais uma vez, tinha a expectativa em baixo, porque, vão mexer num franchise que sempre teve a mão do Wes Craven e agora vem cá e o homem nem sequer está vivo para dar a benção, como o John Carpenter infelizmente fez com o David Gordon Green, e portanto achei um bocado desnecessário, e então já ia com uma expectativa bastante baixa para o 5, e surpreendeu pela positiva, especialmente porque apontava a arma, a sátira ou a arma metafórica, a tudo aquilo que eu abomino, que é os fãs de Elevated Horror. Isto só para te dizer que eu sou um grande defensor de gatekeeping moderado, e se eu não vou achincalhar a malta que vê o Game of Thrones porque não é para mim, aprecio que também não venham cá escarafunchar
nos princípios do slasher e exigir alterações e tudo mais. E as pessoas fazem muito isso através do elevated horror, popularizado por aquele grande estúdio que ganhou todos os Oscars e mais algum ontem. E portanto, o 5 para mim teve esse espaço especial porque era uma crítica, especialmente quando eu só vejo elevated horror, nomeadamente o Hereditário, e eu aí tocou-me, porque foi um filme que eu abominei na altura, e então senti-me que, olha, estes percebem, estamos juntos. Mas, Pedro, desculpa, eu tenho que te interromper. Eu tenho que te interromper porque é assim, o elevated horror deixa toda a gente desconfortável, mas por razões diferentes. Porque assim que falam do elevated horror no Grito 5, eu fiquei logo de pé atrás, porque eu simplesmente rejeito o conceito do elevated horror. Nem a A24 faz elevated horror, nem mais ninguém, porque isso para mim não existe. Porque para mim é um insulto ao terror considerar que tem de haver uma subcategoria à parte para quando os filmes de terror são inteligentes, como se o resto não fosse... Mundano. Exatamente. Eu concordo ainda bem. E tu dizes que o Grito 5 apontou o dedo ao elevated horror, mas eu não compreendo como é que ele fez isso, quando é uma das protagonistas, uma das personagens principais, que faz a piada porque é uma fã de elevated horror. E portanto, parece-me... Eu nem sei se eles estão a gozar, se estão a subscrever, se estão a tentar abraçar toda a gente, mas para mim... Nesse filme perderam-me logo só por trazerem esse conceito à baila, porque eu rejeito. Pronto. Certo, é uma posição válida e agora vou-te explicar porque é que para mim isso conectou. Portanto, o Scream como conceito é um exemplo de meta-horror e eu acho que isso abre portas à interpretação, não é? E assim como tu viste, olha, estão aqui, foi uma fã que fez a piada, não sei o quê, e tiveste essa reação. A reação para mim é, olha, uma fã de elevated horror a ser trazida à lama, onde nós, como uns dos mortais, que gostamos de entranhas e sangue e facas e o diabo a 7, ou 30 por uma linha, como diz um célebre crítico, e ela foi trazida a esse mundo e achei isso foi para mim onde eles me capturaram. Mas portanto, Pedro, vais-me desculpar, mas o filme acaba, spoilers para o Grito 5, o filme acaba com ela a dar o golpe de misericórdia final ao último assassino e a fazer a piada de que eu ainda assim prefiro o Babadook. Estás a perceber? Portanto, eu não sei se ela aprendeu grande coisa, Pedro. Não é para ela aprender. Ela foi arrastada e confrontada com algo que não gostava. Teve o que mereceu. Agora, o franchise inteiro viveu sempre de piadas, que algumas falham, outras acertam. E eu não sei qual é que é a política de spoilers em relação a este programa, porque assim... em relação ao 6, para mim estragávamos tudo antes do 6, depois falamos do 6... E quando quisermos estragar, avisamos. Avisamos. Então, dado o facto de eu ter gostado do 5, mas não ver necessidade de haver desculpa, do 5 Cream, e não haver necessidade do Scrive, que é como se chama... Não, Scrive. Do Scrive. Portanto, eu gostei o facto de eu ter gostado do 5 Cream, mas não ter visto necessidade do Scrive para existir um Scrive, deixou-me de pé atrás e logo também a ausência da Sidney Prescott. Que pronto, os franchises sempre viveram. O Halloween teve bons filmes sem a Laurie Strode, pelo menos um, e o Pesadelo em Elm Street viveu para lá da Nancy. Agora, acho que nunca num curto espaço de tempo houve uma personagem que fosse tão recorrente como a Sidney Prescott, e achei, e isto não é spoiler nenhum, pronto, achei que ia ser um problema. E foi uma agradável surpresa o facto do filme funcionar, apesar da ausência dela. No entanto, temos coisas bastante assustadoras no filme, como a cara da Courtney Cox, que para mim foi Aliás, eu até ia sugerir que ela poderia também não aparecer e haver uma cisão definitivamente com o elenco original, não é? Ideia de gênio. Scream 7, ou Scream V... Em vez de teres o Ghostface, tens malta a usar a máscara da Courtney Cox. Ora, aí está. Tu sabes uma coisa? Eu devia estar em Hollywood, sim, eu sei, mas... Não, eu estava a ver o filme
eu estava a ver o filme e estava-me a perguntar, isto na vida real daria motivo de conversa? Quando eles encontrassem aquela pessoa, eles deviam lhe perguntar o que é que te aconteceu? Mas não, ali é suposto ela ter envelhecido daquela forma e, pá, e não dá. Mas tudo ali, há potencial ali. Eu estava preocupado, por acaso digo que tinha um ponto que vamos tocar a seguir. Eu estava preocupado que, pronto, tipo, para onde é que eles vão a seguir? E já vamos aí em detalhe. Mas eu acho que, tipo, há potencial para fazer um spin-off. Olha, ou comes a sopa ou vem aí a Courtney Cox. Ai, não! E a pequenada toda ali, toma, a comer os vegetais. E, epá, eu acho que há aí potencial. Do filme resulta bem, apesar da ausência da Neve Campbell e apesar da presença da Courtney Cox. E é um filme que também resulta bem a estabelecer ou retomar as personagens. Vamos dar ainda um passo atrás. O filme tinha tudo para correr mal. Ok? A mudança de cenário que já tinha sido usada no franchise, nothing new. O facto de ser em Nova York e ter um potencial... Mais ou menos, porque eles mudaram para Hollywood para estarmos em estúdio a reproduzir Woodsboro. Sim, portanto, não tinha bem, mudado de verdade, não é? Pronto, mas mudaram as pessoas que rodaram lá, etc. e tudo mais. E pronto, e Nova York e a mudança de cenário é sempre vista, pronto, podem alegar que é um motivo meta, mas é sempre visto como uma Tens a certeza que não é Montreal aquilo? É em Nova York que eles estão? Possivelmente. Não sei, acho que isto... Não. E é irónico isto ser pela Paramount, não é? Que a Paramount é que gostava de filmar, era em Vancouver ou Calgary. Não, mas foi em Montreal que filmaram, Pedro. Sim. E mas os gajos fizeram a mesma coisa com o Sexta-feira 13 Parte 8. Portanto, também foi filmado no Canadá. E era isso que ia dizer. Que é aliás, esse ainda foi filmar uma cena, não é? Naquela, como é que aquilo se chama? Em Times Square. Em Times Square. E aqui nem sequer isso tiveram. Acho que foi tudo em Montreal mesmo. Pronto. É a mesma coisa, pelos benefícios fiscais. Mas é um filme que, portanto, tinha tudo para correr mal, porque a mudança de cenário é sempre visto quase como uma última cartada que se joga quando não há mais nada a fazer, e temos exemplos do Sexta-feira 13, como já mencionei, a parte 8, até o Leprechaun in Space, ou que era, esse até vi uma vez. E até houve planos na altura para o Sexta-feira 13, parte 9 ser passado em Los Angeles entre guerras de gangues. Portanto, é sempre visto quase como uma situação desesperante, não é? Podes alegar que foi tudo planeado, e se calhar até foi, mas aqui havia um potencial de fazer piadas para um público ainda mais restrito, alguém que tenha visto desde Vera 13 parte 8 e todos os outros filmes que adotam esta medida, ou outros franchises que adotam esta medida. A ausência da figura que acompanhou todos os filmes, e também uma dúvida que continua a persistir, que é para onde é que eles vão seguir, não é? O que é que vão mais gozar? Porque o primeiro filme, todos eles têm um alvo bastante específico, não é? E este aqui, eu já achei que estava bastante diluído a mensagem, não é? Porque, ok, estão a gozar com a existência de um franchise, de um requel, mas isso já não era a parte 5. Estão a gozar com os fãs de franchise, mas isso não foram todos os outros. Eu por acaso gostava de endereçar várias das coisas que tu tens falado aí. E começando porque é que, na minha opinião, o Gritos 6 funciona minimamente. E vou-te dizer que é a mesma razão pelo qual o Gritos... Desculpa. Porque é que o Scream V funciona tal como funciona minimamente o Five Cream. É por causa do elenco. Eu acho que eles conseguiram arranjar um elenco que tem qualidade o suficiente para que nós tenhamos algum investimento naquilo que é as suas aventuras e desventuras com o Ghostface, e nos esqueçamos que houve um elenco e protagonistas que foram marcantes, mas que agora já não estão cá. E eu penso que é como tu dizes, a Courtney Cox neste filme é mais uma distração do que parte integrante, para ser honesto. Porque ela poderia não... E de certa forma até a Kirby. Cara da Courtney Cox. Não. Estou a falar da personagem. E em certa medida até a Kirby também era dispensável, na verdade. Não sei. E temos aí outra personagem que só em 10 anos ela mudou tanto que eu nem compreendo exatamente o que é que... Parece que quase não vejo a mesma pessoa ali, né? Mas eu nem sabia que ela tinha a mesma idade que eu. Pensava que ela era bem mais velha, mas pronto, cá estamos. Pois, a questão é essa. É que ela tem para aí uns 30 e poucos e já parece estar nos 50 e não sei o que é que aconteceu nos últimos 10 anos. Mas, portanto, isto tudo para dizer o quê? Que aquele elenco central
E para mim, especialmente, a Sam Carpenter, não é? Que é a Sim. Melissa Barrera, acho que é uma boa protagonista, acho que é uma boa atriz e que nos investe, ou que nos permite investir emocionalmente nas personagens, esquecendo as anteriores. Agora, Sim, sem esquecer também a Jenna Ortega, que entre o Five Cream e o Scream V ganhou bastante popularidade ao ponto de ela própria ser um nome de referência agora, não é? E que só pode ter sido também parte da razão pela qual este fim de semana de abertura tenha sido o sucesso que foi. Eu não sou o maior fã do mundo da Jenna Ortega, mas também não tenho nada contra ela e, portanto, vejo-a perfeitamente neste filme e neste elenco. Agora, eu também queria endereçar a questão que tu falaste do meta, porque é uma queixa que eu trago desde o Five Cream e que aqui se repete, que... E agora repara, eu posso ter uma memória distorcida daquilo que foi a tetralogia original, não é? A tetralogia original. Mas eu sempre senti que o elemento meta existia lá e até era fonte de humor e de reflexão sobre o próprio género. Mas que ainda assim era um complemento e um acessório aos filmes. E que vinha de uma personagem em específico que sabia aquilo e para o qual as outras nem sequer ligavam muito àquilo. Agora, nestes novos filmes, eu penso que eles fizeram este elemento autorreferencial perfeitamente central e, para mim, usam e abusam deste dispositivo. E toda esta conversa sobre o Elevated Horror, sobre as regras das requels ou das sequelas de legado e do que é que são as regras do franchise, de repente estamos a pôr isso como um elemento central e não como um elemento acessório que tem graça. E eu, para mim, quando tu perguntas para onde é que isto vai, eu não sei, mas para mim deixávamos disto. Porque é verdade, e eu não quero entrar já em spoilers, mas é verdade que as motivações deste filme não são as mesmas do anterior, que era perfeitamente motivado por nerds fanáticos do cinema de terror, mas ainda assim o filme parece continuar obcecado com as regras e com as autorreferências e com a pescadela de olho aos fãs. E eu, para mim, não precisava de tanto para apreciar este filme. Aliás, eu penso que os filmes funcionam bem o suficiente apesar disto e não por causa disto. Não sei se concordas. Eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que é assim, as regras sempre foram parte central do Scream, não é? Embora fosse sempre apresentado por aquela personagem secundária que era o Randy Mix. Exatamente. O tio dos gêmeos agora nestes. Pois. E eu lembro-me também de uma personagem, para mim, icónica e um fenómeno que devia ser estudado, que eu agora não me lembro do nome da personagem do gajo, mas é um gajo que sobrevive no Sexta-feira 13 parte 2. Que é um gajo que é aquele standard de personagem que tem que ser aviado. E o gajo fica todo bêbado no bar e no final, quando eles regressam ao campo, o gajo, qual é que é o bar que está aberto até mais tarde? E nunca mais ouves falar dele, mas o gajo nunca voltou para o campo. Portanto, para mim isso é um fenómeno incrível e numa altura em que as regras estavam a ser definidas. Agora, as regras sempre foram essenciais neste filme e acho que sempre tiveram um papel central. Não acho que o papel tenha mudado. Acho que eles agora já inventam regras, porque na altura, se no Scream 6 ou no Gritos original as regras eram válidas, onde vamos gozar com tudo aquilo que é o blá 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 e o costume e o clichê dos filmes de terror, agora é um bocado, isto são as regras do franchise. Tipo, ok, eu vou acreditar, tipo, se tu dizes, bacana. Sim, mas, Pedro, não é a gozar, porque na prática eles estão a enumerar aquilo que estão a fazer no próprio filme. Sim, mas não é válido, mas não existe. Não existe, não. Eles estão a enumerar, mas repara que eles ignoram completamente as regras. Isto são as regras. E depois, afinal, as regras não... São postas de parte, não é? A meu ver. E acho que é assim, o Five Cream é um filme que na altura também, ou ano passado, resultou com essa situação dos fanáticos de cinema, mas mais uma vez, tipo, não foi nada de novo. O filme resulta apesar dessa revelação, porque fanáticos de cinema sempre houve em todos os filmes do Scream, não é? Sempre foi uma presença constante. Okay. Portanto, trazerem isso
É assim, nós estamos aqui a enumerar como é que os Eu filmes só acho falham é e que, como eu é só acho é que invocam demasiado, mas é como eu digo, a minha memória pode estar distorcida e na realidade também ter sido assim nos originais, mas a minha memória não é essa. Mas deixa-me só perguntar-te uma coisa, ou melhor, desculpa, deixa-me só dizer algo e ser isto a base de lançamento para o resto da conversa, que é, eu para mim, e agora estou a falar tanto do 5 como do 6, eu sei que a gente veio para aqui para falar do 6, mas estes filmes são perfeitamente medianos para bom. São filmes que eu vejo com agrado, mas que depois não ultrapassam ali uma certa barreira. E, Claro. Portanto, eu já falei do 5 no passado, não vale a pena estar aqui a reiterar, e depois quando chegarmos a spoilers vou falar das coisas que não me agradam no 6. Mas agrada-me QB. E o que aconteceu foi que eu fui mais crítico do 5 quando o vi e agora revi-o e gostei mais. E eu quando estava na sala de cinema a ver o 6 pensei que estava a gostar mais deste do que do 5, e quanto mais penso nele, menos gosto dele. Pronto. E já vamos chegar a spoilers. Mas uma das coisas que bem, Pedro, vamos avisar quem nos está a ouvir que daqui em diante vamos estragar e falar tudo abertamente, porque senão não dá para falar disto. Tudo abertamente. Portanto, malta, tudo abertamente em todo lado ao mesmo tempo. Vamos ter aqui spoilers sobre o Grito 6, e se querem ver o filme antes de ouvir o resto, parem, vão ver e regressem depois. Mas regressem mesmo e façam clique no sininho. Clique no sininho e subscrever para a gente manter a conversa. Subscrever para a gente manter a conversa. Adiante. Opa! Ora, onde é que está o meu filme? Quem é que roubou a minha cópia do Scream 2? Enfim. Bem, mas isto foi bom para fazer a transição para os spoilers e a malta ter tempo de respirar. O pessoal já desistiu, pessoal, olha, agora é que eles fliparam de vez e pronto. Mas deixa-me só dizer uma coisa. A questão é, eu não gostei nada da sugestão no filme anterior, e eles continuam com esta história do sobrenatural. Daquela coisa do, será a imaginação da Sam ou será uma sobrenatural? Será que a Sam vai cair para o lado negro da força? Pá, e é das duas uma. No próximo filme ou fazem alguma coisa com isto ou então esqueçam. Mandem isto para o lixo, que isto não me agrada nada. Não, o próximo filme vai trazer o Stu de volta. É o filme, é o espírito do Stu. Não, mas a questão é, porque repara, no 5 tu podes dizer, aquilo é só a imaginação dela, é a psique dela e é os fantasmas na cabeça dela. Mas no 5 é o Billy Loomis que lhe aponta para o chão a dizer está ali uma arma. Vai e agarra nela. E portanto, sim. Enfim, para mim é desnecessário no Scream haver este elemento. É só isso. O Billy não faz lá falta nenhuma. E depois eles estão sempre a prometer, deixa-me só dizer só mais isto e depois já te passo a palavra. Eles estão sempre a prometer que, e nos trailers, não é? É uma forma de agarrar as pessoas para irem às salas. Este Ghostface não é nada como aquilo que tu viste anteriormente. Pois. Este agora é diferente. E neste a gente pensava de repente que ia ser mesmo assim. Porque na cena inicial com a Samara Weaving, não é? Sim. Ela é morta e de repente o Ghostface tira a máscara e de repente isto não é um whodunit. Que é isto? Só que depois não é nada disto, não é? E isto acaba por ser um remake do 2, entre aspas, não é? Sim. Epá, eu pergunto, eu lanço novamente a palavra, mas perguntando-te, o Scream pode abdicar do elemento do whodunit ou deixava de ser Scream? Bem, antes de mais, vamos falar aqui de vários pontos. Tocaste na Samara Weaving e... Não toquei, mas não foi por falta de querer, não é? E era isso que eu queria mesmo dizer, porque é assim, se existe uma professora de film studies especializada em slasher do século XX que se pareça como ela, então eu vou ter que passar a andar com um anel de noivado no bolso. E com o sotaque australiano original. Sim, caso algum dia me depare com ela na rua, porque é imediatamente para ajoelhar e resolver o problema ali. Eu acho que, portanto, aquela sequência inicial foi aquele efeito de choque que efetivamente prometia mas é enganador, trazer algo novo. É enganador sem dúvida. Mas eu acho que o franchise não pode existir sem o whodunit. Pois, aí concordamos.
é uma marca que sempre esteve presente. E abdicar disso é quase. Nem precisa de ter o título Gritos, é um filme qualquer, um filme de terror qualquer. Em relação a toda a presença do Billy Loomis e à situação da influência dele e controle sobre a filha e tudo mais, eu acho que o filme lida com uma coisa que é algo muito comum em todos os filmes de terror, que é o legado, família, quase como o Fast and Furious também, e tudo isso. E é uma coisa... Família. Foi uma coisa que foi sempre tocada já desde o Scream 2, não é? Aliás, desde o Scream 1, com a situação da Sidney e da mãe, e da mãe, o Cotton Weary, e por aí fora, sim. E portanto há sempre, depois no Scream 2 é a mãe do Stu, não é? Que andava a aviar a malta toda, ou era a mãe do Billy? Sim, era a mãe do Billy. Era a mãe do Billy. Do Billy. Era a mãe do Billy, acho eu. Mas já agora, e só para complementar, e começa logo aí também daquelas revelações que é... Ok, nem sequer é ninguém com quem a gente esteja envolvido ao longo do filme. É uma surpresa que aparece do nada, não é? Sim. Isso eu sei que foi a surpresa. Foi, olha, estavas à espera que fosse alguém, coisa e tal, e toma lá. É uns gajos random quaisquer que não têm qualquer tipo de ligação. Eu acho que é assim, o franchise não consegue existir sem isso. Acho que, mais uma vez, vai se tornar cada vez mais... É um filme que conseguiu, por milagre, ser bom, graças ao que já falámos, ao elenco, carisma, a ser... Boas sequências, não é? De alguns suspense. Sim, embora eu ache aquela sequência das escadas bastante umas coisas espatafúrdia. Mas lá está, olha, eu ouço um podcast onde foi o favorito de toda a gente, foi a cena favorita de toda a gente. Eu nunca tive a pensar formas de aviar pessoas que estão presas em escadas, mas acho que há formas mais simples do gajo ter virado aquela porcaria e aqui ao ter caído, não havia aquela macacada toda. E especialmente ter deixado para trás aquela que estava com uma naifada na barriga e que tinha mais dificuldades, não é? Enfim. Quer dizer, podias ter puxado a escada, podia ter virado mais aquilo, podia ter empurrado a escada, não sei. Achei isso uma coisa parva. E depois acho que foi só mesmo a violência da queda que a malta ficou impressionada. Sim, mas isso também, quer dizer, violência de queda temos o Halloween Ends, não é? Que até pelo menos deu para rir. Aquele ali eles cortaram mesmo, não tinhas ali nada para ver. E eu, quando vou ver um slasher, estou à espera que aquilo que tu caracterizas com os filmes da Canon, entranhas e manhas. Gostaste? É como o teu socos e bombas e murros nas trombas. Como é que é? Tiros, bombas e murros nas trombas. Tiros, bombas e murros nas trombas, isso. Eu estou à espera sempre disso. E ali fiquei desiludido nesse ponto. E isso leva-me... Portanto, já falámos da situação da família. Acho que não é fácil. Eles têm que fazer alguma coisa em relação à situação do Billy Loomis e se o gajo influencia a Sam ou não. Porque, quer dizer, andamos aqui... nesta treta toda há 2 filmes ou é no próximo ou desistimos disto, pá. Porque curiosamente eu estive a ver que um dos planos originais para o Scream 2 era o Cotton Weary virar a pipoca, matar a Gale e depois haver um shootout qualquer entre a Sidney e o Cotton e morrerem os dois ali, morrer toda a gente. Portanto, eu acho que ou vão reaproveitar isso e usam a parte 7 para finalizar esta porra toda com olha, isto agora estamos a gozar com leaks e pronto, toma lá. Ou então, quer dizer, não vale a pena, porque eu acho que eles agora neste momento painted themselves into a corner. Para onde é que nós vamos a seguir? Vamos gozar com o quê? Pois já estava a estender muito isso. Agora, o filme em si, eu achei, como já te disse, vou para ver entranhas e manhas, e teve muito bom, ou está muito bem cotado no que toca à violência e no que toca ao grafismo de todas as sequências. Aliás, se usarmos uma escala que eu desenvolvi hoje à hora do almoço em preparação para este programa, uma escala que vai de Pesadelo em Elm Street parte 5 até Sexta-feira 13 parte 6, o Scream 6 é um Halloween 4. E se não perceberam, lamento. Depois podemos falar. Mas, achei que é um filme... Isto é só para hardcores, isto ao fim e ao cabo é o cantinho do slasher, não é? É para quem sabe, Estudasses, como disse também outro grande. Mas, Pedro, deixa-me só comentar o seguinte. A questão é, para filme que assenta em CGI, que é o que acontece hoje em dia, sim. A violência é relativamente credível. E normalmente sim. Nós olhamos e conseguimos ver, aquele sangue é digital, aquilo não está bem feito. Sim. Nestes 2 filmes do Scream, uma das coisas que mais me impressiona é eles não, em certas circunstâncias,
não se acanharem de mostrar certa violência, de faca a entrar na carne e tudo mais. E, para mim, em momento algum, eu saio do filme porque vejo, aquilo é CGI. Não, aquilo parece relativamente convincente. Sim, sim. Foi um franchise que sempre viveu dos efeitos práticos. Não tenha sido o pioneiro do franchise, o Wes Craven, que era uma pessoa que sempre privilegiou tudo isso. Eu lembro-me agora de uma sequência que, aliás, foi das poucas alterações que o estúdio fez ou exigiu no filme de 86, o Deadly Friend, não sei qual era o título em português, Amigo Tramado, que é a sequência da bola de basquetebol na tromba da... Acho que era da Anne Ramsey, ou o que era, aquela senhora que entrava no Atirem Mamã do Comboio, que fazia Sim, a mãe e nos Goonies, não é? Nos Goonies, exatamente. E então, tipo, pronto. Estamos a falar de uma pessoa que privilegiava sempre os efeitos práticos. E eu acho que nisso aí eles continuaram muito bem o legado. Agora, continuamos com este problema que são as motivações e tudo mais o que está associado aqui. E eu sinceramente olha, uma revelação fixe. Tipo, Seen, Forgotten. Eu sinceramente nem me lembro qual é que era a revelação, porque é que eles, o polícia, o que é que era, porque afinal o filho estava vivo, mas não estava vivo, e a filha depois não sei o quê. Olha, já nem me lembro. E eu vi o filme nem há uma semana. Não, atenção, esta revelação, e estamos em pleno spoilers. O outro curtia dos filmes, era isso. Não, este era o pai do vilão do primeiro. Isso, era isso. Pronto, e mais os dois irmãos, portanto. Exato. Acho que é a primeira vez que temos 3 Ghostfaces. O problema é que um deles... E tem ali algumas coisas para nos despistar, não é? Se estamos a tentar adivinhar. Sim. Agora, também não ajuda que um dos filhos seja aquele papo seco, mal passado, que anda também ali a correr com os Na'vi no Avatar The Way of Water. Que coitadinho, pá. Não é? Aquilo quando o gajo tem que parecer psicopata no final, aquilo... nem o meu cão convence aquilo, não é? Não, aquilo não engana nem o camelo do presépio, essa achei muito fraquinho. Gostei de algumas referências, atenção, no falar nisso, estávamos a falar que o outro era fã e tinha aquele, portanto, gostei do cenário, onde era um antigo cinema e tudo bem, isso foi muito bem conseguido, se bem que não tenho considerado algo novo, portanto há um filme, o Popcorn de 91, foi um filme que também já tinha um bocado abordado essa temática. Também uma entrada no género do meta-terror, não é? Mas gostei muito disso, gostei das referências. O Fate to Black, não é? Também tem... Pois, olha, acabaste de falar um programa que eu vou gravar do Double Feature, que vão ser as filmes. Peço desculpa. Mas sim, estás completamente certo. E gostei das referências, tipo, havia lá um gajo mascarado de Michael Myers, na televisão estava a passar o Pesadelo em Elm Street, o Sexta-feira 13 Parte 8, que é passado em Nova York. Mostram também a sequência se não estou em erro, Invasion of the Body Snatchers original, não é? They're all here, não sei o quê. Não, You're next. Quando o psiquiatra vai à porta. Sim. Isso também, essa sequência com o psiquiatra, achei que não faz muito favor e é uma coisa que vemos cada vez mais, que são projetos de mídia, seja televisão ou no cinema, que tenta usar isso como veículo, portanto, a psiquiatria e tudo mais. Mas atenção, aquilo está ali, tal como a Samara Weaving, porque o psiquiatra é o Henri Cerny, não é? É assim que se chama. Sim. Que eram 2 atores que tinham colaborado com esta dupla de realizadores no Ready or Not, e portanto acho que aquilo ali é mais favor para ter uns amigos por perto do que outra coisa, sinceramente. É aquele modo Adam Sandler, não é? Agora deixa-me dizer que toda a sequência no metro, que para mim se calhar é capaz de ser das melhores sequências do filme, e eu gostei daquela tensão criada com a luz a apagar e ele a mudar o Ghostface a mudar de sítio. Mas o que eu queria dizer na verdade é que acho que é uma grande desculpa isto passar-se no Halloween,
para, no meio dos mascarados, ter montes de referências e pescadelas de olho Exato. a quem quiser estar atento, não é? Também havia um Pinhead lá pelo meio, não era? Pelo menos os três grandes estavam todos bem representados. E eu li, eu não dei com ela, mas eu li que andava lá também uma noiva do Ready or Not, que é a personagem da Samara ok, Weaving, sim, estás a sim. ver? Portanto, Eu não percebi algum Freddy Krueger por lá, mas pá, lembro de ter visto bastantes referências e tudo mais. Em relação a essa sequência, vou-te dizer como é que eu faria. ok, vais melhorar o filme. Eu, pá, facilmente. É assim, eu achei fantástico o trabalho que eles fizeram com luz, aproximar, tudo mais. Achei que pouco credível, e tudo bem, queremos mostrar que, olha, isto é o que acontece numa grande metrópole, pode estar a sangrar e ninguém quer saber, haha. Teria sido bastante mais credível se houvesse esse jogo de luzes e no final a porta do metro abrisse para trás e o gajo viesse por trás dela. Isso sim teria sido, porque eu não papo aquela cena do tipo aparecer à frente e a outra estar a ouvir música e não sei o que mais e está-se a marimbar. Achei Pedro, isso fraquíssimo. Pedro, eu vou dizer uma coisa. Eu se calhar não queria falar disto tão cedo. Ou melhor, deixa-me já responder a isso. Que eu devia ver um psiquiatra. Não. É que estes filmes, em última instância, não fazem sentido nenhum. Porque não só a praticabilidade dos assassinatos, seja 1, 2 ou 3 assassinos, Sim. como por exemplo, um dos assassinos ser um meia-leca de um tipo franzino, que por acaso, só por ter uma máscara, depois parece que tem uma força brutal e leva com toda a gente à frente. Não é credível. E vamos ser honestos. Em última instância, e eu reforço, vou-me repetir, estes filmes não fazem sentido nenhum porque, por exemplo, todo este plano era um mastermind do pai e dos dois filhos. O pai, que já agora é o Dermot Mulroney, não é? Ainda não o dissemos. Também assim um bocado descontrolado, mas quando o Ghostface se revela, eles ficam sempre descontrolados. E o mastermind dele era incriminar a Sam pelos assassinatos que tinham acontecido. Sim. E tudo isso era um longo percurso para chegar a isso. Mas se assim fosse, porquê é que estão a tentar matá-lo a meio do filme? Estás a ver? Não faz sentido nenhum. O que é que teria acontecido se eu tivessem morto logo ali? E iam prosseguir com o plano? Não faz sentido. Ou seja, em última instância, temos que desligar o cérebro em algumas destas sequências, estás a perceber? Certo. 2 pontos em relação a isso. Primeiro, ou melhor, 3. O primeiro, ninguém está aqui a falar de que estes filmes são altamente cerebrais e têm que fazer todo sentido e o diabo a sete. O que eu estou aqui a tentar dizer é que aquela sequência é uma sequência que é previsível, cria tensão, no entanto, tu sabes de que ângulo é que ele vem. Acabou. Portanto, se queres alguma surpresa, choque, tem que ser alguém inesperado. Falo, por exemplo, do Parque Jurássico, a cena do Clever Girl e tal, de lado, que tinha sido referenciado antes. Podia ter sido facilmente replicado aqui. Ou seja, estás a dizer que até os Velociraptors têm mais a noção de mise-en-scène do que esta dupla de realizadores. Sim. Achei aquilo... Os Radio Silence, porque eu nunca consigo lembrar-me do nome deles, mas acho que lhes chamam os Radio Silence. Os Radio Silence. Pá, é assim, achei essa sequência fraca. Em relação àquilo que tu estás a falar sobre lógica e tudo mais, certo, não há muita lógica em muitos destes filmes, porque não são elevated horror. Mas o ponto... Estou a brincar. O ponto aqui é... Pensei que já ias levantar o punho para passar para a pancada. Mas aqui a cena é... Tu não sabes quem é que foi que tentou matar a Sam. Qual deles? E eles são todos malucos à sua maneira. Portanto, assim como, por exemplo, se tu fores ver tudo o que seja eventos familiares, e falo do massacre no Texas... Achas que é a filha a desobedecer às ordens do pai? É pá, por uma autorrecriação? Sim. Não sei. Só para aterrorizar, por exemplo? Tens vários motivos, houve lá. Desde malta que desobedece a ordens, como no massacre no Texas, incesto puro no Amityville 2, que não é a slasher nem nada. Portanto, se calhar tinha uma ligação mais próxima com o irmão, algo que não era legal no estado de Nova Iorque. Existem milhares de motivos e até me conseguirem precisar, não, aquele era o pai e sim, não faz sentido, então 200% de acordo. Até lá. Aposto contigo que há sites que te dizem em cada cena qual deles é que era e mas porquê e onde é que estavam. Nisso, eu sei que sim. Eu gosto de criar a minha cena. Eu estou contigo. Olha, por falar em referências, voltando às referências, tu apanhaste o nome daquela loja de conveniência onde as irmãs são atacadas? Não. Não. A loja chama-se Abe's Snake. Sabes qual é a referência? Não estou a ver. É
Abe Snake era o... Ou melhor, Abe Snake era o nome, o plume de lettre do Wes Craven quando realizava filmes porno nos anos 70. Ah, E, portanto, pois tens ele fazia desse. Tá bem. tens aqui esta bela pescadela Não de sabia. olho. Pois, Agora, pronto, ora aí está. posso partir para uma... Não é uma das. A razão principal pela qual, quanto mais eu fui pensando neste filme, mais fui achando o filme um cop-out, à falta de melhor expressão em português, e fui gostando menos do filme, é o facto de que nós temos pelo menos 4 personagens que são violentamente atacados, esburacados com facas, inclusivamente o Chad por 2 Ghostface ao mesmo tempo. Pois é. E o que é que acontece? Quando o próprio filme parte da sua duração a dizer houve isto é uma série, não é? Isto agora é uma série, as regras são qualquer um pode morrer, ninguém está a salvo. E depois temos 4 personagens principais a serem brutalmente atacadas, que nós ficamos perfeitamente convencidos que morreram, para chegar ao fim e dizer elas vão sobreviver, e alguns até aparecerem ainda em cena para poderem dar um beijinho na Jenna Ortega, que é a Kirby, devia ter morrido, o Chad foi esventrado, a irmã do Chad, que foi atacada no comboio, como tu disseste, e a própria Gale Weathers, que, então, mas onde é que está a coragem para elevar aquilo que está em jogo nestes filmes e matar personagens principais? Pá, isto para mim foi uma batota. E eu aposto contigo que houve uma versão do filme em que alguns destes morriam. Sim, e que deve ter havido uma discussão. Deve ter havido uma discussão numa sala qualquer de escritórios, num estúdio de Hollywood, a dizer nem pensar. Nós vamos fazer contrato com estes para mais um. Sim, porque no fundo é uma trilogia que eles querem criar, não é uma nova trilogia. Mas, ó Pedro, é que só morre quase... isto é só danos colaterais. É a malta na loja de conveniência. Aliás, a Gale Weathers tem um namorado só para ser ele a morrer e não ela. Sim. Também a situação na loja de conveniência foi um bocado inovador, portanto o uso das armas e da caçadeira e tudo mais, gostei. Tá bem? Fez-me lembrar do Cobra. As duas coisas são verdade. Certo. É inovador, mas não morre ninguém que podia dar alguma emoção mais a esta série, não é? Sim, eu acho que desses nomes que tu mencionaste, é assim, a Kirby não traria muito impacto, porque até o pessoal pensava que ela já tinha quinado até ter saído o Five Cream. Os outros dois, acho que sim, poderiam ter sido eliminados. No caso da Gale Weathers, eu acho que não estás a ver as coisas do prisma certo. Então. Tipo, estamos a falar de uma pessoa que está perfeitamente familiarizada com o conceito de tirar a faca. E portanto, ela... Pá, pronto. Eu acho que podíamos retitular isto. Courtney Cox, When Cosmetic Surgery Goes Wrong. On today's episode. Pá, sim, eu acho que enquanto não houver criancinhas a usarem a cara dela, para mim, o franchise não avança. Mas pá, tipo, sim, ela podia também ter ido e ninguém se chateava, assim como teve o efeito Dewey no Five Cream, não é? Sim, foi uma... olha, foi pouco chatice. E acho que já foi isso que também fez eu, na altura, ter apreciado o Five Cream. Neste aqui, gostei pelo sentido... Se bem que ele vai de uma forma bastante burra nesse filme, não é? Que sim. Já escapei, mas eu ainda vou dar um tiro, vou-me aproximar o suficiente para, quando vou a disparar, ele conseguir me espetar uma faca. Ou seja, quer dizer, não é a coisa mais bem escrita do mundo, não é? Não. Mas pronto, o Kevin Williamson já também não está envolvido. Uma coisa que, por exemplo, o facto da Kirby não ter morrido foi o que ela pôde trazer aquela piada estúpida para todos nós. Eu não, e tu também não, mas todos aqueles que são fãs da série que jogavam com o Stu ainda estava vivo, onde ela atira a televisão para cima do outro e diz I saw that in a movie once. Achei que sim, isso foi bem conseguido, mas podia ter sido feito por qualquer outra pessoa que tinha o mesmo efeito. Agora, sim, ou o risco realmente aumenta, ou então o Scream 7 não vai ter a mesma sorte que este. Não, é assim, isto vai ser um lobo, mas sem os caninos, não é? Vai ser um lobo desdentado, não é? Vai-te morder, vai-te aleijar, vai ser inconveniente, mas, quer dizer,
Não vai fazer moça. A não ser que seja finalmente aquele Weathers. A assassina. Não, tipo, alguém tem que flipar, não é? Esta malta passa por esta porcaria não sei quantas vezes. E tipo, no final era brutal. Ela tirava a máscara e o pessoal, e é que se assustava tudo. Não olhes diretamente para a cara dela. Tipo, ao meu Mas olha que isso podia ser um bom spin-off, não é? Eu acho tipo que sim, pá. The Newswoman, como Exato. em vez de ser o Ghostface, era a Newswoman. Mas, enfim. ora, aí está. Acho que sim. Mas sim, olha. E no final tiravam as máscaras e era ela e a Meg Ryan, por exemplo. Olha, e podia ser tipo o Scooby-Doo, tipo todos a tirarem máscara. Old Man O'Malley! Tipo, podia ser uma cena assim, não sei. Enfim, mas basicamente eles quiseram também estabelecer aqui, e é por isso que não morre ninguém, aquilo que eles até auto-intitularam o Core 4, não é? Sim. Que acabou por ser algo que foi sendo orgânico nos filmes originais, não é? Que havia um grupo de personagens, ali eram 3, não é? Que seria a Gale, o Dewey e a Sidney, que eram sempre constantes, mas que nós estávamos sempre, não é? Ou seja, eles introduziam personagens suficientemente importantes para irem morrendo e nós estávamos sempre na dúvida se algum destes morria ou não. E agora não. Agora eles próprios dizem, somos os Core 4, ninguém vai morrer. Pá, e o que é que vai acontecer? É bom que morra alguém para o próximo. Pá. Eu nunca desejei mal a ninguém, mas é bom que morra alguém para o próximo. Sim. Epá, não sei sinceramente o que é que eles vão fazer com aquilo. Tens muitos franchises que eles não vão pelo caminho do Halloween. Sem dúvida que não vão pelo caminho do Pesadelo em Elm Street, que já o fizeram, não é? De incorporar meta-components, isso é disso que vive o franchise. E também não estou a ver fazer uma prequela como fizeram, nunca vi a série de televisão, mas como vão fazer agora com o Sexta-feira 13, pela mão da A24. E... Peraí, mas Brian Fuller, tens que dar crédito. Pá, tu não podes ser preconceituoso só porque aquilo tem um carimbo, meu. Não sou porque... Tu já viste o Hannibal? Gostas só da o Cavaco série? Silva, nunca visionei. Só do Cavaco Silva. Não, mas então dá uma espreitadela só para moderar a tua antecipação disso. Agora, é assim, isto sempre foi uma força... Desculpa, a tua expectativa, não é antecipação. Sempre foi uma força do destino, porque se tu fores ver o póster original do filme de 1980, o que é que diz o tagline? Do filme de 1980? Espera, estamos a falar de qual agora? Sexta-feira 13. Não sei o que é Experience in Horror, não é? Não, é o quê? A 24-hour nightmare. A 24 estava lá. Mas é isso, mas estás a falar a sério? Porra, vai ver o tagline? É o filme, se tu vês A24-hour, mas sim, se isolares os primeiros 3 caracteres do tagline, em 1980 eles já sabiam que daqui a não sei quantos anos, que a 40 anos a malta vai ter que ter aí uma nova série. Pela mão deste grande estúdio. Agora, é assim, eu gosto do sucesso deste filme porque pode inspirar mais slashers. Acho que sozinho não vai fazer a diferença, mas para isso temos cá o Sr. Ty West, que continua a fazer das suas e fazê-las muito bem. Gostei do 6, mais uma vez, por ter uma base muito baixa. Eu sinto que passei este programa a interromper-te, mas, por exemplo, o Ty West é alguém que está a navegar muito bem aquilo que é as regras clássicas do género e aquilo que muita gente poderia correr o risco de chamar elevated horror, na minha opinião. E eu acho que ele consegue navegar estas zonas cinzentas em que se calhar nem se pode chamar de uma coisa nem de outra. E portanto, são muito peculiares e particulares. Sem dúvida. Acho que ele faz isso muito bem, sempre com o princípio dele, que foi explorar todas as vertentes do terror, não é? Ele não vai só por slasher, ele não vai só ao meta-horror, ele não vai só ao found footage, ele não vai só aos filmes de terror psicológico dos anos 70 e 80, ele vai a todo o lado. O homem está lá. Até já foi ao western, na verdade. Já, também. Portanto, o homem faz tudo. E faz tudo, a meu ver, muito bem. O mesmo não se pode ser dito quando se está preso a um franchise e um legado e às expectativas dos fãs. E o Scream vai sempre depender disso, como qualquer outro franchise, não é? Vamos estar sempre dependentes do que foi.
E é assim, o grande problema de grande parte dos franchises, nomeadamente da maioria deles a nível de terror, com exceção de Sexta-feira 13, foi o facto da primeiro filme, primeiro capítulo, primeira entrada, ter sido muito boa, ser excelente, ser o patamar de excelência e todos os outros estarem a viver à sombra dele. E no Scream é muito difícil fazer isso e inovar sem correr o risco de corromper uma coisa que, pá, um franchise que precisa, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque o franchise sempre viveu da inovação, mas ao inovar demasiado estamos a trair o princípio de inovação que o próprio franchise criou, estás a ver? Isto é tipo, como diriam naquele filme, o filme preferido do Rui Alves de Sousa, o Tenet, não é? Não é? Portanto, isto anda sempre para trás e para a frente e não sei o quê. Na verdade, estando a ouvir o que tu estás a dizer, e eu acho que até concordo contigo, e estes filmes são a melhor versão daquilo que estes filmes poderiam ser, na verdade. Sim. E eu acho que será o melhor elogio que a gente lhes pode fazer. Agora, eu espero sinceramente que haja uma pausa e não haja a fuçanguice de aprovar já o Scream V, como a gente vai chamar, e com uma data de lance de estreia para 2024. Porque o potencial para isso correr mal é muito maior, não é? Tipo, tivemos sorte uma vez, não vamos arriscar. Por outro lado, estes atores também devem querer ir à vida deles e se despachassem... Mas podem continuar a fazer estas coisas, está bem, mas um período de filmagem disto é o quê? 1 mês, 20 dias? Não é... Depois é tudo na pós-produção. Isto não estás a falar de coisas que são de um filme tipo Megalópolis da Coppola, que são meses e meses disto. Não. Estás a falar de um período bastante reduzido. A Jenna Ortega deve ter filmado o Wednesday entre o 5 e o 6. Pois. Não é? Até, não sei, tipo, ela também entrou no X, não é? Do Ty West. E exatamente, era isso que eu ia dizer, entre o X, agora o Wednesday, que sendo juvenil, tem ali elementos negros. Juvenil. E estes filmes, ela está-se a tornar uma espécie de Scream Queen da nova geração, não é? Esse título é da Mia Goth e não aceito ninguém que venha cá atribuir a outras pessoas. Eu acho que o público da Mia Goth é diferente do público da Jenna Ortega, mas pronto. Elas partilharam um ecrã no X, portanto, olha, se calhar tens aí o ponto de interseção. Mas a Mia Goth número 1. Number 1. Eu estou contigo. Não, quer dizer, nós discordamos muitas vezes e já ficou bem patente, mas aí estou contigo. Pronto, isso é que importa. Nas questões que importa, estamos alinhados. Isso é, no fundo, é o que faz os bons Mia amigos. Goth, Samara Weaving. Exatamente. A cara da Courtney Cox. Pronto, queres fazer aqui algum termo de comparação com o sucesso deste filme passado em Nova Iorque versus o Sexta-feira 13, parte 8? Terror em Manhattan. Eu gosto da parte 8, pá. Também gosto da parte 9, que é também um ponto de discórdia com muita gente. O Sexta-feira 13 sempre tem um carinho muito especial, embora não revisite muitas vezes os filmes para lá do 7. O parte 9 é o Jason Goes to Hell. Goes to Hell. Sabes que eu tenho esse filme ali e nunca o vi. Tenho que o pôr em dia. Tenho que pôr esse filme em dia. Visiona, rapazola. Não te vais arrepender. Olha, lá está. Uma tentativa de injetar algo novo, de preparar um franchise para os anos 90, que deu uma barraca do caraças. Mas atenção, eu no que toca a estes slashers e tudo mais, eu sou bastante até aberto à inovação. Tal como disse, gosta do Sexta-feira 13 parte 9, muita gente não gosta. Gosto bastante do Freddy's Final Nightmare, o Freddy's Dead. Portanto, o Pesadelo em Elm Street 6, que para mim é um filme fantástico. Eu rio-me para caraças com aquilo, divirto-me e é tudo o que o filme deveria ser. A parte 8 vem do Sexta-feira 13 vem num contexto muito diferente, não é? Porque era mais um filme passado em... Aliás, eles já estavam ali a quinar um bocado com a parte 7 quando decidiram meter o Freddy contra o Jason contra a Carrie, não é? E os gajos, depois também havia a tentativa de fazer algum Freddy versus Jason na altura, mas por causa das diferenças entre a New Line e a Paramount não deu. E portanto, já havia ali quase uma necessidade de sobrevivência, não é? Tinha que ser algo novo, não havia outra hipótese. Aqui, eu não duvido que se o filme tivesse sido passado em Woodsboro ou, sei lá, Houston ou El Paso,
que o filme não teria afetado não teria afetado o sucesso do filme. Acho que também poderiam pôr o filme passado em Paris, por exemplo, o próximo, ou em Londres, Roma. Podiam pôr, por exemplo, o facto de ver um crítico de cinema que usava Rob como assassino e, por exemplo, parte das coisas serem usadas no programa diário dele. E com dedos de salsicha, não? Olha, também podia ser, e ele agarrasse assim: quem roubou o meu DVD? E olha, podia ser esse o motivo. Alguém tinha roubado quando ele era criança na escola. Ele tinha ido pousar a lancheira e roubaram o VHS que ele tinha do Massacre do Texas 2. Ou do Pieces, que é um filme mais obscuro que também que se compra às vezes nos espanhóis com subtítulos. Mas sem futurete. E acho que tipo, podia mas ser olha, tipo, tudo ideias. São discos pintadinhos ou não? São todos pintadinhos. Olha, mas agora voltando ao tema de Nova Iorque, eu acho estranho, muito honestamente, esta coisa de se fazer questão de dizer Nova Iorque, vamos mudar de localização Nova Iorque e depois vamos filmar a Montreal. Mas por outro lado, acho que o fato de estarmos em Nova Iorque é discreto o suficiente para não se intrometer na história. E acho que acaba por ser uma lufada de ar fresco, porque já não estamos no mesmo sítio. Mas acompanhámos as personagens que realmente importam e acho que não é grande trunfo, mas também não estraga, não distrai. Sim, e o material, todo o material promocional, ok, está bem, tinhas o Skyline e tudo mais, ok, mas contrariamente ao Sexta-feira da Road Parte 8, onde prometem Nova York e seja filmado em Vancouver, Montreal, Calgary, seja onde for, pá, tem 5 minutos que supostamente foram filmados em Nova Iorque, tudo o resto foi filmado a bordo de um barco, não é? Sim, a bordo de um barco e é em estúdio, não é? Porque sim. Pronto, ok, o cenário seria... Aquelas cenas dos esgotos e tal. Sim. Um backlot. Agora, eu acho que o Sexta-feira 13, parte 8, aí sofreu de um destino semelhante ao Alien 3, nomeadamente a nível a nível do que foi prometido e do que era o conceito original no qual queriam cumprir, e não foi alcançado. Eu vou permitir a comparação. Siga. Não, é assim, o Alien 3 foi por uma questão de divergências criativas e também já com alguns orçamentos e diferenças de aprovação da história final. O Sexta-feira 13, parte 8 foi porque, pá, se estás a falar de retornos, a regra dos retornos marginais que cada vez continuam a cair a pique, eu não te vou autorizar um orçamento de 13 milhões ou 16 milhões para um filme que não vai gerar 30, como os retornos estamos à espera. E, portanto, pronto, tiveram que lá se amanhar a bordo de um barco e ter cenas divertidas. E lá está, é isso. Estes filmes, o propósito isso também está é aberto a discussão, o quão divertidas são. Quão divertidas são? Desculpa lá, quando o tipo começa lá com o pugilista e o gajo começa a mandar murros e o outro manda-lhe um murro e ele rebenta-lhe a cabeça, tipo a cabeça vai a voar e cai com o caixote ao lixo. Quando o Jason dá um pontapé num boombox porque não gosta da música de hip-hop que está a passar na rua, o homem bem sabia. Não vamos agora litigar. Não vamos litigar o Jason Takes Manhattan e já me arrependi de ter mencionado. Um episódio todo à volta disso. Cenas divertidas, Sexta-feira 13, parte 8. Eu tenho ali em DVD, porque eu só comprei para completar a coleção. Olha, por falar em DVD, já agora partilho contigo e com os nossos ouvintes e espectadores que estou neste momento à espera, foi colocado hoje no correio, a acreditar no vendedor do OLX, a minha cópia em Blu-ray do Sexta-feira 13, parte 3, em 3D, com 2 óculosinhos anagráficos para ver o 3D. Estou super curioso para ver esta... Se isso correu bem, porque e convida-me para ver, porque tem uma das mortes mais incríveis de todo o franchise, não é? Do espremer a cabeça e salta os olhos. A cena do yo-yo. Sim, aliás, tu estás a vê-la em 2D e sabes exatamente que cenas é que estão ali que duram mais 2 ou 3 segundos do que deviam por causa do 3D. Mas agora, são todos os filmes em 3D da época, não é? Não, correto. Agora, a questão é, eu tenho uma história bastante traumatizante de quando passou o Monstro da Lagoa Negra em Portugal em 3D, que foi um sururu, e que quando os meus pais perceberam que aquilo ia passar à noite num dia de semana e eu tinha aulas no dia seguinte, não me deixaram ver quando eu já tinha os óculos e estava prontíssimo para ver. E portanto agora isto de certa forma vai colmatar, digamos... Mas olha que os meus pais viram e falaram bastante dessa... Ou falaram uma vez, o que é que foi disso? Sim. E disseram que aquilo foi uma banhada, não, os efeitos não... Certo? Pedro, está bem que
Eu não me interessa bem nada, mas na altura, um miúdo que nem um VHS tinha, só tinha o que passava na televisão, a oportunidade de ver qualquer coisa com a promessa 3D, pá, aquilo foi uma desilusão que ainda hoje, como tu vês, falo nisto. Portanto, foi então, mesmo olha, marcante. se Sexta-feira 13 parte 3 em 3D finalmente com esses efeitos, notifica. Eu depois nunca ouvi. Eu depois faço um episódio do Videoclube em que partilho a minha edição e mostro depois até os extras e as futurettes e o disco pintadinho. E o disco. Olha, se arranjares também uma cópia dos espanhóis do Pesadelo em Elm Street 6, pode não ter subtítulos, mas com a sequência em 3D. Isso não notifica. tenho. Pois, lá, sim, posso estar atento. Não sei se existe. É possível que exista alguma edição, mas pronto, isso já são para outras núpcias. Eu tenho uma cópia, mas só em 2D. Pronto, Pedro, acho que estamos arrumados, certo? Estamos arrumados, sim senhora. Quase como a cara da Courtney Cox. Eu tinha que encaixar mais uma. Está acabado. Olha, Tá Pedro, correndo o risco de haver alguém que não te conheça e que tenha visto ou ouvido este episódio até este momento, queres só dizer onde é que as pessoas encontram o teu podcast e como é que se chama? Eu quero dizer que não o façam, não é? Por favor. Não, basicamente o meu podcast chama-se Vinyl and Celluloid. Podem encontrá-lo em todas as plataformas, como Spotify, Apple Podcast, o Anchor e tudo e mais alguma coisa. Tenho também um canal no YouTube, onde vou e espero brevemente retomar a minha rúbrica do Double Feature, ou Double Futurette, que irá contar por acaso com um episódio sobre filmes de terror. E podem também lá encontrar a versão áudio dos 30 episódios, acho eu, do meu podcast. Pronto, então ficamos assim combinados. Até ao próximo cantinho do Slasher. Pedro, da malta muito obrigado. da malta toda aqui e vocês aí do estúdio. Até à próxima e keep it real. Até à próxima. Esmaga o sininho. Esmaga o sininho. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires.